Namastê, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Continuando o nosso pequeno estudo sobre o livro O Poder do Silêncio, do Eckhart Tolle. Nós estamos no capítulo 6, que é a aceitação e entrega. Um assunto fácil de entender, mas não tão simples de praticar. Então nós vamos entender como o autor traz esse tema de um ponto de vista do autoconhecimento. Então, vamos lá. Sempre que puder, olhe para dentro de si mesmo e procure ver se você está inconscientemente criando um conflito entre as circunstâncias externas de um determinado momento, onde você está, com quem está ou o que está fazendo, e os seus pensamentos e sentimentos. Você consegue sentir como é doloroso ficar se opondo internamente ao que é ou ao que está acontecendo? Quando reconhece esse conflito, você percebe que agora está livre para abrir mão dessa guerra interna inútil? Então, novamente, aqui ele traz, quando nós reconhecemos algo, quando nós estamos conscientes de algo, ou, por exemplo, de um conflito interno, que algo internamente está gerando uma resistência sobre alguma coisa, você percebe que agora está livre para abrir mão dessa guerra interna inútil? Então, só depois que eu tomo consciência de algo que eu estou fazendo, que me gera um certo sofrimento, ou uma resistência, um incômodo, quando eu estou consciente disso, eu consigo me livrar disso. Quantas vezes por dia, se você fosse verbalizar sua realidade interior, teria de dizer: não quero estar aonde estou? Como é sentir que não quer estar aonde está? No engarrafamento, por exemplo, no seu local de trabalho, na sala de espera do aeroporto ou ao lado de determinadas pessoas. Observar como é este sentimento. E aqui está uma sacada, tá? Que é o que ele disse anteriormente. Quando eu observo conscientemente um comportamento, ele se transforma. Não há muitas coisas que eu preciso fazer. Porque quando eu estou inconsciente, é como se fosse uma máquina que fica gerando vários sentimentos e sensações estranhas. Porque está inconsciente. Mas quando eu me torno consciente, é igual quando um exemplo besta, mas se você está num quarto escuro e você se dá conta que você está num quarto escuro, o que você faz? Você acende a luz. É como se fosse isso. Então você traz luz para a consciência a determinadas circunstâncias que estão te incomodando, que antes estavam inconscientes e agora você, por consciência, decide mudar. É verdade que é ótimo conseguir sair de certos lugares e às vezes é a melhor coisa que você pode fazer. Mas em muitos casos você não tem possibilidade de sair. Em todos esses casos, o não quero estar onde estou não só é inútil quanto prejudicial. Deixa você e os outros infelizes. Já foi dito, aonde quer que vá, você se leva. Em outras palavras, você está aqui, sempre. Será que é tão difícil de aceitar isso? O que ele está dizendo aqui é, onde quer que você vai, você leva a sua consciência. Então não importa, em última instância, não importa o lugar onde você está. Porque a sua consciência é a forma de conceber a realidade. Então, se você está se sentindo mal aqui, se você mudar de lugar, pode ser até que amenize em determinados casos. Mas, em última instância, você tem o poder de transformar a forma como você percebe as coisas, independente do local onde você está. Não descartando as possibilidades de, em algum momento, você escolher realmente sair de determinados lugares, porque eles podem ser tóxicos para você naquele momento ou do lado de pessoas tóxicas. Não é que você tem que conviver com isso, tá? Mas é só estar consciente de que, em última instância, dentro da consciência, eu nem sei porque que eu estou apontando para a cabeça, porque a consciência, ninguém sabe onde está, né? Não significa que está na cabeça. Mas enfim, é isso. Você precisa criar um rótulo para tudo o que sente, para tudo o que percebe, para toda experiência? É uma pergunta. Você precisa criar um rótulo para tudo o que sente, para tudo o que percebe, para toda experiência? Será que é preciso criar esse rótulo?
É óbvio que nós já fazemos isso. É uma pergunta provocativa, né? Será que você precisa o tempo todo criar um significado para tudo que você está experienciando? Precisa ter uma relação de gosto ou não gosto com a vida, mantendo um conflito quase ininterrupto com situações e pessoas? Será que em todas as circunstâncias eu preciso ficar classificando gosto ou não gosto? Tal pessoa é legal, tal pessoa não é legal? Ou será que é possível aliviar esse automatismo da nossa mente? Ou será que é apenas um hábito que pode ser rompido? Não é preciso fazer nada, basta deixar que cada momento seja como é. Aqui está outra chave. Deixar que cada momento seja como ele é, sem querer, pela vontade própria, que as coisas mudem ou as pessoas mudem, já é um bom caminho andado para um sentimento de paz interior. Porque ficar criando conflitos para mudar as circunstâncias de forma impositória, simplesmente pelo desejo da sua vontade, porque aquilo ou aquela pessoa não agrada a você, isso gera um conflito interno, um estresse muito grande. Então, aceitar que cada momento seja como ele é, sem querer interferir, é um grande passo de sabedoria. Aqui tem uma chave. O não reativo e habitual fortalece o ego. O não reativo e habitual fortalece o ego. O eu, entre aspas, autocentrado. O sim o enfraquece. Seu ego não é capaz de sobreviver à entrega. O que ele está dizendo é que nós temos um hábito automático, porque o nosso cérebro ele automatiza as nossas funções e as formas como a gente reage às circunstâncias e situações. Quando esse não ele é muito reativo, ele é muito inconsciente, a todo tempo eu estou dizendo não de forma inconsciente, ele pode ser algo prejudicial. Então, vamos observar isso também. E ele diz aqui, o seu ego não é capaz de sobreviver à entrega. Quando eu aceito e entrego determinadas situações e circunstâncias, esse ego ele é dissolvido, ou melhor, ele não participa das escolhas, porque é sempre o ego que quer ter domínio sobre qualquer circunstância ou situação. Se você está tendo um tipo de conflito, perceba que é o ego querendo impor a sua própria vontade. Tá? E o ego aqui que eu estou falando é a sua personalidade. É aquilo que você acha que é bom para você e que você acha que deve ser bom para o mundo inteiro ou para as pessoas que estão à sua volta. E na verdade, nem sempre é assim. Não existe regra para nada. Pode ser que as pessoas vão se sentir melhor com isso que você está trazendo, pode ser que não. Pode ser que há uma outra forma de compreender alguma coisa. Tenho tanta coisa para fazer, muito bem, mas existe qualidade no que você faz? Falar com clientes, trabalhar no computador, realizar as inúmeras tarefas do seu cotidiano, você faz tudo isso com a plenitude do seu ser? Quanta entrega ou recusa existe no que você faz? É essa entrega que determina o seu sucesso na vida, não a quantidade de esforço empreendido. O esforço implica estresse, cansaço e necessidade de alcançar um determinado resultado no futuro. Então, é o oposto do que ele falou em capítulos anteriores, que é estar presente. Quando eu estou fazendo algo, que eu esteja inteiramente aqui agora, sem ficar desejando o fruto das ações que eu estou fazendo. Isso acontece muito inconscientemente. Então, tudo que eu estou fazendo, eu estou de alguma forma buscando uma recompensa. Então, é se livrar desse desejo de recompensa e fazer aquilo porque você precisa fazer aquilo nesse momento. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui e a gente já continua na sequência. Voltando, você consegue perceber qualquer indício interior que revele que você não quer fazer o que está fazendo? Se isso acontece, você está negando a vida e é impossível chegar a um bom resultado. Então, se você pode perceber que você está fazendo algo e há um sentimento de não queria estar aqui, não queria estar fazendo isso, não queria estar com tal pessoa, isso é algo que inevitavelmente vai gerar um desgaste interno e você não vai ter bons resultados em relação a isso. Se você percebe esse indício, é capaz também de abandonar essa vontade de não fazer e se entregar ao que faz? É uma pergunta.
Quando você percebe que não está gostando do que está fazendo ou da circunstância, você consegue abandonar essa vontade e se entregar ao que você está fazendo. Não é mudar a situação, é ficar na situação que até então é desconfortável e se entregar para o momento presente sem ficar mentalizando o que você está fazendo. É fazer o que deve ser feito, se mantendo nesse local. Não que deve ser isso o tempo todo, mas é uma observação. Fazer uma coisa de cada vez. Como um mestre definiu a essência da filosofia Zen, significa dedicar-se plenamente ao que está fazendo. É um ato de entrega, uma ação poderosa. Em vez de ficar pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, que eu tenho que fazer milhões de coisas, tá, tenho que fazer 1000 coisas, beleza, isso não vai mudar nesse momento, mas o que eu preciso fazer agora? Dessas 1000 coisas, qual é a que precisa ser feita agora? Então, eu vou me dedicar a fazer isso. Quando eu terminar isso, eu me dedico à próxima. Aí depois na próxima, aí depois a próxima. E assim por diante. Tá? É abandonar um pensamento obsessor que não deixa você estar presente. Que fica toda hora, eu preciso fazer isso, mas preciso aquilo, mas eu não vou conseguir fazer isso. Não, esquece isso. É tipo ignorar, estar consciente, mas você ignora conscientemente esses pensamentos. Não é que você está ignorando inconscientemente. Você sabe que eles existem, mas você escolhe, por consciência, fazer o que deve ser feito primeiro. Então, isso aqui é o mais importante, é o que eu vou fazer agora. É uma decisão interna. Quando você aceita o que é, atinge um nível mais profundo. Esse nível, tanto seu estado interior quanto sua noção de eu, não dependem mais dos julgamentos feitos pela mente do que é bom ou ruim. Então, quando eu estou presente, quando eu aceito a circunstância do jeito que ela é, a minha mente pensante, ela meio que sai de cena e não tem mais isso é bom ou ruim. Eu vou fazer porque tem que ser feito. Eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui e é isso. Eu não fico questionando mais. Eu aceito, eu entrego, eu aceito. Se eu tenho que ficar aqui, então é o que eu vou fazer. Tá? Não tem a possibilidade de sair? Tá bom, então eu vou aceitar, eu vou ficar aqui e vou fazer o melhor que eu posso. É entregar, é deixar as coisas acontecerem no nível em que elas estão. Lembrando, não é que toda vez tem que ser assim, tá? Mas quando é só você estar consciente de uma situação em que você às vezes não tem como mudar. Então, se eu não tenho como mudar, se eu não posso mudar nesse momento, eu vou esquecer esses pensamentos ruins e vou fazer o meu melhor. Estou aqui, então é aqui que eu vou ficar nesse momento. E nada é permanente, tudo muda o tempo todo. Daqui a pouco isso passa e esses pensamentos também passam. Quanto menos importância você dá para certos pensamentos, eles vão embora. O pensamento ele é pueril. Os pensamentos perturbadores só ficam porque você dá certa importância para eles. Mas se você aprende a observá-los e conscientemente não deliberar essa atenção, você mesmo vai perceber que eles vão embora, eles somem. Assim como milhões de pensamentos que você teve nas últimas horas já foram embora, já sumiram. Entende? Quando você diz sim para as situações da vida e aceita o momento presente como ele é, sente uma profunda paz interior. Tá? É uma questão de confiança. Eu não quero mudar o mundo inteiro porque eu não tenho essa condição, porque são milhões e milhões de mentes que estão pensando ao mesmo tempo e toda vez que eu tento transformar essas consciências, eu gero um conflito interior. Mas quando eu aceito, eu faço o processo contrário. Quando eu permito que as situações e as coisas, as pessoas sejam da forma como elas são, eu elimino essa parte de estresse que é gerada em mim mesmo. Superficialmente, você pode continuar feliz quando há sol e menos feliz quando chove. Pode ficar contente por ganhar 1 milhão e triste por perder tudo o que tem, mas a felicidade e a infelicidade não passarão dessa superfície. São como marolas à tona do seu ser. A paz que existe dentro de você permanece a mesma, não importa qual seja a situação externa. O sim para o que é mostra que você tem uma dimensão de profundidade que não depende das condições externas nem das internas, com seus pensamentos e emoções sempre flutuantes. Gente, pensamento e emoção são flutuações da mente, eles não são uma verdade absoluta, mas há uma tendência, quando a gente não para observar isso,
parece, é uma ilusão, parece que esses pensamentos e emoções que nós temos são a verdade absoluta da nossa vida. Só que você mesmo, se fizer uma rápida reflexão sobre momentos que você já viveu, tristes ou não, alegres ou não, diferentes momentos que despertaram diferentes emoções, eles já passaram. Existe uma memória, mas eles já passaram. Porque tudo isso é flutuação da mente. Eles não são permanentes. Isso não é a verdade que você é. Você só experimenta essas sensações. Mas você não é isso. A mente é egóica, ela encara esses sentimentos, geralmente presentes, atuais, como a verdade absoluta. É inconsciente, você não para pensar sobre isso. Então você sente que aquilo que você está sentindo é eterno e vai ficar porque aquilo está doendo, está te machucando. E não é assim. Quando você cria essa distância em observar como a sua mente está funcionando, você começa a perceber que realmente não é assim. Os pensamentos e emoções são pueris. Eles são poeira no vento. Bate um vento, eles vão embora, tá? E você, se prestar atenção, vai observar isso. A aceitação e a entrega se tornam muito mais fáceis quando você percebe que todas as experiências são fugazes e se dá conta de que o mundo não pode lhe oferecer nada que tenha um valor permanente. É o que acabamos de falar. Nada é permanente nesse mundo, nessa roda que gira o mundo. Ao aceitar e entregar-se, você continua a conhecer pessoas e a se envolver em experiências e atividades, mas sem os desejos e medos do eu autocentrado. Ou seja, você deixa de exigir que uma situação, uma pessoa, um lugar ou um fato o satisfaçam ou o façam feliz. A natureza passageira e imperfeita de tudo pode ser como é. Tá? O meu desejo de felicidade ou de infelicidade não depende das circunstâncias, das pessoas, das situações da minha vida. Nunca foi assim, nunca vai ser. Isso é uma ilusão que a mente, que o ego cria, de que você é dependente de determinada situação. Você é dependente de determinada pessoa, que você é dependente de determinada circunstância. Não, isso é um maior engano. Aí quando você consegue olhar para isso de uma forma saudável, você consegue perceber a verdade que está por trás do que ele está falando aqui. Lembrando, nada disso que é falado aqui é uma verdade também absoluta. É só um ponto de vista no meio disso tudo. Você pode e deve filtrar tudo que é falado e não considerar uma verdade absoluta. Eu não estou pedindo aqui, e ele também não pede que você acredite isso como se fosse uma crença, tá bom? Mas que você possa investigar internamente o que está sendo passado, que você possa provar por você mesmo, tá? Não é uma questão de você acreditar nisso, mas sim de você investigar dentro da sua própria consciência a importância ou não dessas palavras ou desse ensinamento. Muito bem. Eu vou ter que parar novamente para a gente terminar aqui. Faltam mais 3 páginas, então a gente já volta. Tá parecendo o comercial da televisão. Ok, voltando. E o milagre é que quando você deixa de fazer exigências impossíveis, todas as situações, pessoas, lugares e fatos ficam satisfatórios e muito mais harmoniosos, serenos e pacíficos. Quando você aceita totalmente o momento presente, quando deixa de discutir com o que é, a compulsão de pensar diminui e é substituída por uma calma atenta. Você fica plenamente consciente, mas sua mente não dá qualquer rótulo para esse momento. Quando você deixa de resistir internamente, abre-se para a consciência livre de condicionamentos, que é infinitamente maior do que a mente humana. Essa vasta inteligência pode então se expressar através de você e ajudá-lo tanto por dentro quanto por fora. É por isso que, ao parar de resistir internamente, você costuma achar que as coisas melhoraram. Você acha que estou lhe dizendo, aproveite o momento, seja feliz? Não. Estou dizendo que para você aceitar esse momento tal como ele é. Isso basta. A entrega consiste em entregar-se a esse momento. E não há uma história através da qual você interpreta esse momento e depois tenta se conformar com ela.
Por exemplo, você pode sofrer um acidente e ficar paralítico. A situação real é esta, é o fato. Será que sua mente vai inventar uma história que diz, entre aspas, minha vida ficou assim, acabei numa cadeira de rodas. A vida foi dura e injusta comigo, eu não mereço. Ou será que você é capaz de aceitar esse momento tal como ele é e não confundi-lo com uma história que sua mente inventou a partir da situação real? A aceitação e a entrega existem quando você não se pergunta mais por que isso foi acontecer comigo, que é o que já falamos, que é o lugar de vítima. Quando eu me coloco em lugar de vítima, eu não aceito que aquilo está acontecendo. Alguém está me prejudicando, a situação está me prejudicando, tal circunstância está me prejudicando. E quando eu me coloco em uma situação de vitimização, é o ego, é o eu autocentrado totalmente imerso e identificado com as questões em si. Então, desse ponto de vista, não há uma solução saudável. Tá? Você sempre vai ficar recriando situações de vitimismo e parece que isso é infinito, porque as pessoas fazem isso o tempo todo. E mais, eu já falei no outro vídeo, as pessoas não percebem que são vítimas e se você fala que elas são vítimas, elas vão se sentir muito ofendidas e vão até às vezes brigar com você por conta disso, porque você pode ser um insensível, né? E existem várias, você não vai falar isso para uma pessoa de uma forma aleatória, né? Mas a pessoa realmente não consegue perceber que ela se colocou numa situação de vítima. Mas aqui, como a gente não está falando das outras pessoas, a gente está falando da gente mesmo, então é para você observar se você não está se colocando em situação de vítima, em relação a qualquer coisa, tá? Em relação a você mesmo, em relação ao relacionamento com as pessoas ao seu redor, em relação à sociedade, ao mundo, ao planeta, a qualquer coisa, tá? Isso pode ter vários níveis. Mesmo nas situações aparentemente mais inaceitáveis e dolorosas, existe um profundo bem. Dentro de cada desgraça, de cada crise, está a semente da graça. A história mostra homens e mulheres que, ao enfrentarem uma grande perda, doença, prisão ou ameaça de morte iminente, aceitaram o que era aparentemente inaceitável e, assim, encontraram a paz que vai além de toda compreensão. Aceitar o inaceitável é a maior fonte de graças que existe, porque quando eu aceito, eu paro de criar resistência. E essa aceitação, ela gera naturalmente uma sensação de paz interna. Se não gerou paz é porque não houve aceitação, tá bom? Há situações em que nenhuma resposta ou explicação satisfaz. Nesses momentos, a vida parece perder o sentido. Ou alguém, em desespero, pede sua ajuda e você não sabe o que dizer ou o que fazer. Quando você aceita plenamente que não sabe, desiste de lutar para encontrar uma resposta usando o pensamento da sua mente limitada, que é o ego. Ao desistir, você permite que uma inteligência maior atue através de você. Até o pensamento pode se beneficiar disso, pois a inteligência maior flui para dentro dele e o inspira. Às vezes, entregar-se significa desistir de querer entender e sentir-se bem com o que você não sabe. Aceitar o fato de você não ter uma compreensão nesse momento sobre uma determinada circunstância. Por que isso está acontecendo? Não sei. E confiar que esse não saber faz parte desse momento e desse processo. Mas talvez em algum outro momento, pode ser que eu compreenda isso, que eu não posso agora compreender, que não é permitido compreender nesse momento. Você conhece pessoas cuja maior função na vida parece ser cultivar a própria infelicidade, fazer os outros infelizes e espalhar infelicidade? Conhece alguém assim? Percebe essas pessoas? Pois elas também fazem parte do despertar da humanidade. O papel delas é intensificar o pesadelo da consciência autocentrada, da recusa à aceitação e à entrega. Não há uma escolha deliberada na atitude delas. Essa atitude não é o que elas são.
Pode-se dizer que a entrega é a transição interior da resistência para a aceitação, do não para o sim. Quando você se entrega, a noção que tem de si mesmo muda. O eu, o ego, deixa de se identificar com uma reação ou um julgamento mental e passa a ser um espaço em torno da reação ou do julgamento. O eu, o ego, não se identifica mais com a forma, o pensamento ou a emoção, e você se reconhece como algo sem forma, o espaço da própria consciência. Isso aqui é outra chave também. Qualquer coisa que você aceite plenamente vai levá-lo à paz, o que inclui a aceitação daquilo que você não consegue aceitar, daquilo a que você está resistindo. Qualquer coisa que você aceite plenamente vai levá-lo à paz, o que inclui a aceitação daquilo que você não consegue aceitar, daquilo a que você está resistindo. Deixe que a vida seja. Ele termina esse capítulo com essa frase: deixe que a vida seja. Aceite, agradeça. Tá? Lembrando, isso aqui não é uma regra para todas as circunstâncias, mas eu concordo com ele. Quanto mais a gente for capaz de aceitar as circunstâncias, situações, pessoas das quais a gente internamente quer mudar, mais paz a gente tem. Porque eu não mudo ninguém na força, na imposição, nenhuma situação. Porque isso gera muito desgaste. É só olhar para o mundo para ver. Tá todo mundo tentando mudar as coisas de acordo com a sua própria vontade. E não é dessa forma que eu vejo que o universo funciona. Existe uma natureza em que as coisas fluem de uma forma muito mais suave, mais amável, mais amorosa, mais... como é que eu posso dizer? Acho que já deu para entender, né? Mais fácil, facilidade. Tá? A vida, quando ela está em sintonia com o universo, ela flui de forma fácil, de forma leve. Tá? A vida é leve, a vida foi feita para ser leve. Tá? Essa é uma frase que uma vez eu escutei e eu carrego ela comigo. Quando alguma coisa eu estou sentindo que está pesado, está difícil, eu me lembro que a vida é leve, a vida tem que ser leve. Não é porque os outros estão passando por momentos extremamente difíceis que a minha vida também tem que ser difícil. Isso é uma besteira do ego, que ele faz comparações. Não que eu não deva me compadecer ou sentir compaixão das pessoas e ajudá-las, inclusive. Mas não é uma obrigação minha, porque elas estão sofrendo, ter que passar pelos sofrimentos que elas estão passando. Tá? Então, terminamos esse capítulo. O próximo capítulo nós vamos falar sobre a natureza. Tá? Que vai entrar nesse campo dessa harmonização entre quando eu deixo as coisas fluírem, elas encontram esse estado natural e tudo flui de uma maneira mais saudável, tá bom? Namastê, gratidão por acompanharem mais uma aula, espero que esteja sendo útil para vocês, que vocês possam aproveitar esse conteúdo da melhor forma possível. Namastê, tchau.